Vamos lá, gente. Observem aqui, então. Eu coloquei a apresentação do tema, ok? O conectivo e a tese, que é o que a gente vai conversar agora, tá bom? Como que a gente organiza o primeiro parágrafo? Nós temos aí a apresentação do tema. Nós temos uma organização. Para aquele parágrafo ficar bonitinho, daquele jeito, todo redondinho, com as ideias Apareceu todas agora. bem colocadas, a Sim. gente precisa organizar. E como que a gente organiza? Dessa forma que vocês estão vendo aí. Primeiro, a gente precisa pensar na apresentação do tema. Como que a gente vai apresentar essa questão da adoção no Brasil? Essa aluna, ela pensou em trazer um contexto histórico, não é? Quando trata aí o Brasil até o século XX, a adoção não era regulamentada judicialmente. Então, como é que era essa adoção antes de ser regulamentada? Então, ela colocou o contexto anterior. Observem. A roda dos expostos. Sabem o que é roda dos expostos? Alguém quer ligar o áudio e comentar o que é a roda dos expostos? Vou falar aqui então. Olhem, a roda dos expostos, vamos imaginar aqui aquela porta giratória do banco, não é? A gente entra por ali. Nessa época da roda dos expostos, era assim, a pessoa não tinha, mulher ou homem, não tinha condições de criar a criança, então ela colocava a criança naquela roda, num muro bem grande, e ficava essa roda no meio do muro, e ela girava essa roda. Quando ela girava, ela travava, e a criança ficava do lado de dentro, né, que eram os conventos que acolhiam as crianças na época. Então, como não tinha adoção regulamentada, era assim que acontecia a adoção, a entrega de crianças. Então, ela trouxe esse contexto histórico para a gente. Então, ela colocou assim, a roda dos expostos, fixada em conventos ou nas santas casas de misericórdia, funcionou como um mecanismo de abandono de crianças, fruto de gravidezes indesejadas até 1950. Observem, pessoal, que ela trouxe um contexto histórico e apresentou o tema. Depois ela trouxe a tese. Pessoal, a tese é o berço da argumentação. Não é? A tese é onde vai nortear todo o seu texto. A tese é o caminho para você não deixar o seu texto expositivo. Tá bom? A gente precisa argumentar. E ela mostra para a gente o caminho dessa argumentação. Então, observem o caminho da argumentação desta aluna. Entretanto, no tempo odierno, a incompatibilidade do perfil de crianças exigido, atrelado à burocracia da tramitação judicial, configura um desafio para a garantia dos direitos fundamentais do país. Quais são os dois argumentos que ela utilizou aí? Ela utilizou a incompatibilidade do perfil de crianças exigido, ou seja, tem muita gente que quer adotar uma criança, mas quer adotar uma criança branquinha, de até 6 meses, não é? Muito difícil uma criança com 8 anos, negra, hoje ser adotada. Vocês concordam? Não é? Então, este é um dos problemas que ela colocou, a incompatibilidade. A incompatibilidade em qual sentido? No sentido do padrão estético, não é? Que a sociedade quer hoje, tem hoje imposto. E um outro argumento que é a burocracia da tramitação judicial. Essa tramitação aí, pessoal, é o caminho que se faz para a gente adotar uma criança hoje, que é uma burocracia imensa. São vários laudos, vários testes, enfim, várias visitações para a gente conseguir adotar uma criança hoje. Existe muita burocracia. Bom, observaram que o texto dela, o primeiro parágrafo apenas, está organizado em apresentou o tema e apresentou a tese? Observaram isso? Observaram esses pontinhos amarelos que eu coloquei? Apresentação do tema e conectivo e tese. Quando eu falar, gente, projeto de texto, é isso que eu estou falando com vocês. É vocês lá no rascunho, tá bom? Colocarem esses pontos e irem já rascunhando o que vocês vão colocar na apresentação do tema e quais são os argumentos que você vai utilizar. Nós chamamos na tese, pessoal, o argumento 1 e o argumento 2 como direcionadores desse processo no texto. Então, primeiro ponto, quais são os argumentos que eu vou utilizar?
Quando a gente fala de desemprego no Brasil, a gente tem vários problemas, certo? Quando a gente fala de desemprego no Brasil, dá para a gente falar sobre... Oi? Eu não estou vendo a tela, só estou vendo você. Todo mundo está vendo só a mim? Não, eu estou vendo a tela também. Está vendo a tela, então vê aí. Qual é o problema aí, Larissa? Bom, gente, quando a gente fala de desemprego no Brasil, a gente tem muita coisa para falar. Só que a gente precisa direcionar isso, não é? Em 30 linhas não dá para a gente falar sobre todos os problemas relacionados ao desemprego. Por isso que a gente precisa escolher 2 argumentos, ok? Então, aqui sobre a adoção, claro que tem vários outros problemas, vários outros direcionamentos para a gente falar. Mas eu trouxe 2 específicos, ok? Porque cabe em 30 linhas, tá? Então, pensem em 2 argumentos sempre quando vocês receberem uma proposta de redação. Primeiro passo, não é começar a escrever o texto. Vocês precisam pensar no projeto de texto, o que eu vou escrever nesse texto, tá? Então, para a gente continuar aqui, a tese trata-se do posicionamento e deve se constituir em um período, pessoal. O que é um período? É uma frase com mais de um verbo. Então, observem aqui. A tese, entretanto, no tempo odierno, a palavra odierno significa atual, contemporâneo, tá bom? Então, a incompatibilidade do perfil atrelado à tramitação configura um desafio para a garantia dos direitos. Observem que ela apresentou 2 problemas e trouxe um verbo conectando os 2, que os 2 configuram essa questão da garantia dos direitos. Isso é um período, pessoal. Essa organização aqui é um período. Então, aqui na tese, trata-se de um posicionamento e deve se constituir em um período. A tese marca a passagem da exposição, ou seja, que é o contexto histórico que ela apresentou, para a argumentação, que é o que ela vai fazer agora no 2º e no 3º parágrafo. Sacaram? Posso seguir? Alguém tem alguma pergunta? Tudo tranquilo? Estou falando rápido demais? Tá tranquilo? Não? Tá? Só vejo assim, ó. Em câmera lenta ainda aqui. Vamos lá. Agora, gente, 2º parágrafo. Observem aí. A estrutura desse parágrafo é um pouquinho mais diferente. Ele é mais amplo. Por quê? Porque ele desenvolve uma ideia. Se nós temos 2 argumentos, um a gente vai desenvolver no 2º parágrafo e o outro a gente vai desenvolver no 3º parágrafo. Vamos ver o que ela desenvolveu no 2º. Qual foi o argumento? 1 ou 2? Bom, conectivo, pessoal, é aquela palavrinha que vai conectar a ideia do parágrafo anterior com o seguinte, não é? Então, por exemplo, nesse sentido é o conectivo. Qual sentido? No sentido da ideia anterior que ela disse. Torna-se imprescindível reconhecer os impactos acarretados pela maneira como ainda são representadas socialmente as adoções. Observem aqui que ela trouxe uma questão de padrão estético, social, não é? Representado socialmente. Como que essas adoções são representadas socialmente? Há aí um problema da padronização. Então, observem, ela trouxe, depois da apresentação do argumento, uma exemplificação ou uma explicação. Segundo o Conselho, o CNJ, enquanto 91% dos candidatos preferem crianças de até 6 anos, observem essa preferência, né? 92% dos órfãos no Brasil já têm entre 7 e 17 anos. Olha o problema aí que ela trouxe, né, para exemplificação do argumento. E ela trouxe aqui um outro sim, além disso, né? Casos como o da atriz, vocês já ouviram falar, né? Um caso nacionalmente conhecido. A atriz Giovana e o Bruno, que adotaram aquela menininha negra, né? Lá na África, ok? Lá no Malawi. Então, a Titi. E houve uma repercussão enorme, né? Por que não adota a negra aqui do Brasil? Por que precisa ir para a África? Enfim, né, gente? Houve muitas questões. Estão adotando essa menina só porque ela é negra, só para se aparecer. Enfim, né, gente? Tem gente para tudo. Tem gente que pensa em tudo isso, né? Mas, enfim, essa aluna minha trouxe essa questão para mostrar essa questão da padronização da adoção no Brasil hoje.
ok? Então, ela trouxe uma exemplificação para desenvolver o argumento dela. E depois ela trouxe uma análise. Torna-se evidente, diante do exposto, o problema da adoção a partir da exclusão de crianças que fogem ao padrão social elitista. Observaram, pessoal? Ela fez uma apresentação do tema, do argumento, depois ela trouxe uma explicação, uma exemplificação, e depois ela trouxe uma análise do que ela fez. Observem que eu coloquei aqui que a análise é a relação entre o argumento e o exemplo, entre isso que ela disse no primeiro período e o que ela disse em seguida, ok? Aqui tem uma brecha para PI, pessoal. O que é uma brecha para PI? PI é proposta de intervenção. Você precisa dizer que há um caminho a ser traçado para que esse problema seja solucionado. Ok? Então, atenção, toda crítica precisa ser construtiva, ok? Então, ela deu uma brecha aqui para a proposta de intervenção. Em suma, o estabelecimento de padrões adotivos no Brasil requer medidas que visem coibir tal pensamento refletido. Então, ela trouxe aqui um caminho, olha, precisamos de uma proposta de intervenção. Essa é a brecha que ela abriu aí para apresentar uma ideia que vai aparecer lá no último parágrafo, que é a conclusão. Gente, essa estrutura que vocês viram aqui agora, ela permanece no segundo e no terceiro parágrafo, ok? É assim que a gente organiza a argumentação. Aqui ela trouxe para a gente o argumento 1. O argumento 2 também se desenvolve dentro dessa estrutura. Há alguma dúvida? Claro que temos muitas, se não agora, depois vai surgir. E, por favor, anotem.